franquia Tomb Raider é, sem sombra de dúvidas, uma franquia que marcou muitas pessoas e um sucesso absoluto. Mas entre tantos lançamentos, quais são realmente os melhores jogos da franquia? Olá, eu sou o Vale e hoje vamos listar do pior ao melhor todos os jogos da franquia Tomb Raider. Quando o Tomb Raider Remaster foi anunciado, meus olhos chegaram a brilhar. O jogo visualmente é muito bonito e um trabalho de texturas novas realmente bem legal e interessante. Porém, nem os esforços deles de colocar uma jogabilidade um pouco mais moderna salvou o título. Eu sinto que ele precisava de uma atenção muito maior nesse quesito, porque a famosa jogabilidade tanque envelheceu mal demais, principalmente nesses jogos. É difícil engolir hoje em dia. E sim, eu sei que eles até atualizaram a jogabilidade nesses remasters, deixando ela muito mais dinâmica. Porém, a precisão para a movimentação continua sendo muito imprecisa, mesmo você usando a jogabilidade moderna. Eu, quando fui jogar e tentava pular de uma plataforma para outra, é realmente complicado e, meu Deus do céu, você tem que ter muita paciência. Então, se você quiser pegar para jogar esses remasters aí, hoje em dia, você vai ter que ter um pouquinho de paciência e ficar tranquilo com a curva de aprendizagem, porque realmente você vai passar raiva. Eles deveriam, né, ter melhorado essa parte da jogabilidade, deixado ela um pouquinho mais redondinha para funcionar melhor, né, para casar o cenário juntamente com a movimentação atualizada, e eu acho que seria, olha, sucesso absoluto. Mas por conta disso, para mim não funciona. O Tomb Raider Legend marcou um reinício fundamental para a franquia. Ele trouxe uma Lara com uma pegada mais moderna e uma aventura bem mais honesta. Embora a jogabilidade ainda precisasse de um refino extra, comparado aos jogos anteriores, os da era tanque, ele dá de 10 a 0. Realmente foi um salto gigantesco para a franquia, atualizou tudo. Foi o sopro de ar fresco necessário para essa obra que muita gente ama. E eu ainda acho o jogo muito bonito e me diverti bastante jogando ele. Mas sim, ele acaba tendo uns probleminhas um pouco lá, um pouco cá, né? Na parte de jogabilidade, imprecisão da Lara não conseguir alcançar certas plataformas. Mas não é aquele jogo injogável. Se você pegar, você vai se divertir. É um reinício legal para a franquia e com inúmeras novidades no quesito a jogabilidade e narrativa. Esse aqui tem um valor sentimental. Tomb Raider Anniversary foi o primeiro jogo da Lara e eu joguei. E cara, que aventura bacana. O jogo é visualmente muito bonito, os cenários são envolventes e vívidos e a jornada é divertida do começo ao fim. Sua trilha sonora é muito boa e consegue entregar uma boa ambientação e hoje em dia é nostálgica demais. Inclusive, essa trilogia do Tomb Raider no PC tem atualização de gráficos, né? Tem uns gráficos mais modernos, então esses jogos tiveram algumas melhorias. Eu não sei se foi por conta de algum remaster que deve ter saído no console, mas é bem interessante, esses jogos rodam bem no PC. E Tomb Raider Anniversary é o remake do primeiro jogo e com o remake do remake está para sair, eu estou ansioso para ver como será essa versão ainda mais moderna desse jogo. Espero que eles consigam aproveitar para expandir bastante a parte narrativa e trazer coisas novas em sua jogabilidade. Nos trailers que vimos aí do State of Play, provavelmente é um jogo que ele vai ter aquela pegada da jogabilidade do Tomb Raider 2013, dessa trilogia mais atual, o que eu acho sensacional. Estou muito ansioso para ver esse trabalho novo que a franquia vai receber daqui para frente. O Shadow of the Tomb Raider é tecnicamente um jogo lindo, mas sendo sincero, ele se perdeu um pouco quando comparado aos dois outros jogos da trilogia Survivor. A aventura simplesmente não empolga e o jogo não clicou tanto para mim. Faltou aquela pegada 220 que os antecessores tinham. O jogo até começa muito bem, mas ele não consegue manter o ritmo e energia lá em cima como é nos outros títulos. Eu não sei se aquele fato de o jogo deixar aquela pegadinha meio mundo aberto tirou um pouco mais da empolgação dele. E eu sinto que a trama dele fica bem parada no decorrer da nossa aventura, tendo uma perca de ritmo absurda. Apesar de visualmente e tecnicamente o jogo ser muito bom, a jogabilidade dele é excelente, mas ele peca muito nisso. É estranho, cara. Eu não sei por que fizeram isso, sendo que os outros jogos funcionaram tão bem. Deveriam ter feito um final mais épico pro Shadow of the Tomb Raider. Tomb Raider Underworld fecha a trilogia da era Legend e Anniversary de forma magistral.
magistral. Aqui a gente vê uma gameplay muito mais refinada, uma variedade de cenários que é de cair o queixo. O jogo é muito bonito. Até hoje, a jogabilidade responde super bem e a aventura te segura do início ao fim. É o ápice daquela fase da Lara. O jogo consegue melhorar tudo dentro do escopo dessa trilogia e ele é bastante divertido. É um título que vale muito a pena e eu gosto muito dessa pegada dele, aventura do início ao fim. É realmente muito legal e a variedade de cenários que ele tem é show de bola. Chegamos no Rise of the Tomb Raider, e que jogo espetacular. Ele é o exemplo perfeito de como fazer uma boa sequência. Pegaram tudo que era bom no anterior e melhoraram. O salto gráfico é nítido, os planos abertos que dão ênfase ao cenário e o contraste das cores são de uma beleza absurda. É um jogo divertido, técnico e que entrega exatamente o que uma evolução digna deve ter. E realmente esse jogo teve um salto absurdo na questão da técnica. E até os dias de hoje ele é extremamente bonito e a jogabilidade é muito boa. Cara, primeiro cenário na neve, nossa, o cenário da neve é loucura, muito lindo mesmo. E agora o jogo tem mais tumbas, tem áreas um pouco mais abertas, então dá pra você explorar bem, o que é bem legal. E lembra até hoje a Nvidia fazendo marketing com Shadow of the Tomb Raider para apresentar as placas GTX 980 Ti. Era o meu sonho de consumo naquela época. Quem lembra dessas placas de vídeo, cara? Loucura. Aqui temos uma Lara mais aventureira e um pouco mais madura do que o jogo anterior, com cenários extraordinários e uma gameplay muito fluida. E não tem como. O topo do pódio é do Tomb Raider 2003. Esse jogo é uma joia forjada da melhor forma possível. Lembro até hoje do impacto que foi jogá-lo pela primeira vez. O mistério que ronda aquela ilha maldita, o combate visceral e principalmente o crescimento da Lara como personagem são impecáveis. E é incrível que a cada 5 minutos a Lara tem que se lascar de uma forma diferente. Toda hora é alguma coisa ruim acontecendo com ela. O sistema de evolução é muito bom, as tumbas opcionais são incríveis, o jogo é divertido do primeiro ao último segundo. Foi a junção maestral de gameplay e narrativa executada com perfeição, e todo esse trajeto da Lara tentando sobreviver em um ambiente misterioso e hostil é o tempero aqui. E o que a Square Enix produziu aqui foi cinema. A evolução gradativa da gameplay, a evolução dos atributos, equipamentos, personagens bons e carismáticos, a ilha está viva e sempre está acontecendo alguma coisa diferente, a variação dos cenários. Cara, esse jogo é sensacional e com toda certeza é o meu Tomb Raider favorito. Empolgante do começo ao fim. Esse jogo ele não para, ele não tem um momento de descanso, é toda hora acontecendo alguma coisa e acontecendo só coisa ruim. E você, qual é a sua lista definitiva dos jogos da Lara? Deixa aí nos comentários. Aqui ao lado você pode continuar assistindo essa série do pior ao melhor e também você pode ver as minhas análises dos jogos da Lara. Se você gostou, deixa esse like que ajuda bastante, se inscreva, pensa em se tornar um membro para ajudar a apoiar o canal, pra gente conseguir aumentar a frequência e trazer mais vídeos para vocês. Eu vou ficando por aqui, é isso aí e até a próxima.